Bem-vindo de volta. Hoje estamos com o professor Zhang para discutir 2026 e o que esperar. Muito obrigado por voltar ao programa. Obrigado. Então, você é conhecido por usar padrões históricos e teoria dos jogos para prever a direção da geopolítica. Desde a eleição de Trump até a invasão do Irã, suas previsões têm sido praticamente certeiras. Por isso pensei, quem melhor para perguntar o que esperar deste ano, 2026? E de fato, tivemos um começo bem difícil. Mas antes de olharmos para 2026, posso perguntar o que torna suas previsões geopolíticas mais precisas? Você se baseia na estrutura econômica, na política das elites, na ideologia ou no equilíbrio militar ao avaliar 2026? Sim, eu uso teoria dos jogos e basicamente vejo a geopolítica como um jogo jogado por diferentes atores tentando maximizar seus próprios interesses. Então eu não olho muito para a ideologia, eu basicamente foco no interesse próprio. Então, para 2026, quais são, as principais coisas que você está observando? Certo. Então, para mim, acho que o grande evento de 2026 será em abril, quando Trump visitar a China em uma visita de Estado, a primeira de seu segundo mandato. A relação entre os Estados Unidos e a China será a grande questão de 2026. A Rússia e a guerra na Ucrânia estão basicamente bem definidas. A situação se estabilizou. O que acontecerá entre a Europa, a OTAN e a Rússia podemos prever com relativa facilidade. Mas o que realmente está em aberto é a relação entre os Estados Unidos e a China. O que Trump quer fazer é ir à China e negociar um grande acordo entre a China e os Estados Unidos. Lembre-se de que em 1971, Nixon retirou o dólar americano do padrão ouro e a moeda passou a flutuar livremente. Para estabilizá-la e dar-lhe valor, ele fez duas coisas. A primeira coisa que ele fez foi estabelecer o petrodólar, o que significava que a Arábia Saudita só permitiria que seu petróleo fosse comprado com dólares americanos. A segunda coisa que ele fez foi visitar a China para abri-la ao mundo. Assim, o que os Estados Unidos fizeram nos anos 1980 foi transferir tecnologia e conhecimento para a China e abrir seu mercado, de modo que o país se tornasse dependente do dólar americano. Durante algumas décadas, essa relação funcionou muito bem. Mas então os Estados Unidos começaram a abusar de seu privilégio exorbitante. Passaram a imprimir dólares em excesso e a se envolver em guerras no Oriente Médio, o que fez a dívida disparar. Depois veio a crise financeira global de 2008-2009, e a China passou a se preocupar muito mais com o valor e a estabilidade do dólar americano. Então começou a tentar internacionalizar o yuan. Criou algo chamado Corredor do Ouro, a Bolsa de Ouro de Xangai. Assim está tentando recalibrar o mercado financeiro para torná-lo muito mais estável, e a China teria muito mais soberania no sistema de comércio global. E isso agora está desestabilizando o dólar americano. O que Trump quer fazer é forçar a China a continuar comprando dólares americanos. Porque lembre-se, se a China despejasse todos os seus títulos do Tesouro dos Estados Unidos, haveria uma crise de dívida soberana nos Estados Unidos. Portanto, Trump precisa descobrir como liberalizar os mercados financeiros chineses e fazer com que os chineses continuem comprando mais dólares americanos. E é isso que estamos vendo agora. Ao invadir a Venezuela, o que Trump espera fazer é forçar a China a comprar petróleo usando dólares americanos. Então, de onde a China obtém a maior parte do seu petróleo? Ela obtém a maior parte do seu petróleo do Oriente Médio. Portanto, se Trump atacasse o Irã e desestabilizasse o Oriente Médio, a China seria forçada a depender mais do hemisfério ocidental para o seu suprimento de petróleo. Mas não apenas por petróleo, também por prata, ouro, lítio, cobre, basicamente todos os minerais de que a China precisa para sustentar sua indústria de veículos elétricos e sua indústria de IA.
Essa é a grande estratégia em jogo, em que Trump está conduzindo todas essas guerras ao redor do mundo para estrangular a economia chinesa, de modo que a China se torne dependente do hemisfério ocidental para seu suprimento. E então, a China será forçada a comprar mais dólares americanos. Esse é o grande jogo que estamos testemunhando agora, em 2026. Mas parece que isso pode funcionar nos dois sentidos. Porque, se os Estados Unidos realmente quisessem que a China usasse o dólar americano, e novamente, há muitos benefícios para a China em usar o dólar americano, então eles deveriam fazer, em certa medida, exatamente o oposto. Ou seja, criar confiança em um sistema econômico internacional aberto e previsível, no qual o Estado de Direito vem em primeiro lugar. O problema de forçar isso é que sugere que todas as regras foram deixadas de lado. Se você observar os esforços para cortar o acesso da China a semicondutores para esmagar sua indústria de tecnologia, todas essas ações teriam um efeito contrário. Elas convenceriam os chineses a seguirem outra direção, porque se agora cedessem à pressão dos Estados Unidos, estariam essencialmente sob o controle norte-americano. E eu acho que, bem, se você pegar o caso da Venezuela, em vez de serem obrigados a comercializar petróleo em dólares americanos, eles poderiam seguir o outro caminho. Poderiam se tornar mais dependentes da energia russa, já que compartilham uma fronteira comum, e aproximar ainda mais essas duas grandes potências. Então, como você avalia em que direção os Estados Unidos vão seguir? Porque, no momento, parece haver um certo vazio estratégico. Eles querem construir confiança, mas, ao mesmo tempo, querem forçar a China e coagi-la a fazer exatamente o que desejam. Não dá para ter as duas coisas. É preciso escolher um caminho e manter-se nele. Caso contrário, tudo desmorona. Você está absolutamente certo. Concordo completamente. Se os Estados Unidos passassem a ver a China como um par e a tratassem com respeito, como uma nação soberana digna de respeito, então não haveria problemas. A China provavelmente ficaria feliz em comerciar de igual para igual com os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos são o hegemon global e insistem em manter sua dominância, de modo que a China deve ser subordinada ao Império Americano. Mas a China se recusa a fazer isso. A China é uma nação soberana e quer ser respeitada no cenário mundial. Como você apontou, essas duas nações são codependentes. Se a China perdesse o acesso ao petróleo do Oriente Médio e do Hemisfério Ocidental, poderia recorrer ao petróleo russo, mas a Rússia não conseguiria suprir todas as necessidades energéticas da China. A China importa cerca de 3/4 de todo o seu petróleo do exterior. Metade vem do Oriente Médio e cerca de 20% vem da Rússia. Se a China pudesse importar todo o seu petróleo da Rússia amanhã, ela o faria, mas a Rússia simplesmente não tem capacidade para isso. Ainda seria necessário construir oleodutos, o que levaria anos e custaria dezenas de bilhões de dólares. Então a China está meio presa nesse momento. Mas como você mencionou, a China tem muitas ferramentas, muito poder de influência. Por exemplo, ela poderia desestabilizar o dólar americano. Vimos isso acontecer com os Castle de prata. Então, o que a China fez no início deste ano foi anunciar que restringiria as exportações de prata. A China domina o mercado de prata, e isso fez com que o preço da prata disparasse na COMEX, a Bolsa de Commodities dos Estados Unidos. Isso desestabilizou os mercados financeiros norte-americanos. O que estamos vendo é quase uma destruição mútua assegurada, certo? Se os Estados Unidos cortassem o fornecimento de petróleo para a China, se impusessem um embargo à China, então a China poderia simplesmente despejar todos os seus títulos do Tesouro Americano, causar um caos financeiro e ambas as nações seriam destruídas. O que estamos vendo, e aqui vai uma metáfora, certo? É como imaginar uma escada sobre um abismo.
Tanto a China quanto os Estados Unidos estão tentando subir essa escada, e seria do interesse de ambos subi-la juntos, ao mesmo tempo. Os Estados Unidos, por algum motivo, insistem em estar acima da China. Agora, se os Estados Unidos forem longe demais e deixarem a China para trás, a escada se desestabiliza e ambos caem no abismo. Se a China ultrapassar os Estados Unidos e subir demais, eles também caem juntos no abismo. Então, este é um jogo realmente perigoso. E realmente estúpido que ambos estão jogando. E novamente, não estaríamos nessa situação se os Estados Unidos demonstrassem um pouco de humildade e começassem a tratar a China como um igual. Mas infelizmente é essa a situação em que estamos. Sim, é por isso que eu perguntei inicialmente sobre ideologia, porque muitas vezes, pelo menos para os realistas políticos, parte-se do pressuposto de que os estados são racionais. Mas nos últimos 30 anos, vimos surgir toda uma classe política formada na ideia de que a paz mundial depende da hegemonia do Ocidente, porque assim elevaríamos esses valores liberais e democráticos. Então, é a ideia de que eles não conseguem imaginar um mundo que não seja baseado na dominação. E acho que isso está alimentando muito comportamento irracional. Quero dizer, se é um problema nos Estados Unidos, é certamente um problema na Europa. Eu gosto, porém, que você tenha trazido a China para a questão da Venezuela, porque muitas pessoas não perceberam que a Venezuela chegou a oferecer acomodação a todas essas empresas de energia americanas. Mas não se trata apenas de os Estados Unidos obterem acesso. Trata-se também de negar ou condicionar o acesso de outras grandes potências rivais. Então, sim, acho que esse é um aspecto importante aí. Mas também em termos de acomodar a China, Kissinger fez um comentário semelhante em 2014 sobre a Rússia. Ele disse que, se eles são uma grande potência, devemos tratá-los como tal, acomodar seus interesses para que possam ser integrados à ordem liderada pelos Estados Unidos. Caso contrário, acabaríamos com políticas tolas, como tentar derrotá-los ou destruí-los. E foi exatamente contra isso que ele alertou. Temo que esse seja o caminho que estão tomando com a China também. Como você vê isso? Desculpe. Sabe, eu adorei o que você disse. Então deixe-me fazer 2 pontos para reforçar isso. Antes de tudo, não acho que seja ideologia. Acho que é arrogância e racismo. Acho que os americanos acreditam que são os melhores e odeiam o fato de a China estar alcançando eles. Então sim, é arrogância e também se pode dizer que é racismo. É isso que está acontecendo nessa ordem geopolítica. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que vimos o que aconteceu na Venezuela. Maduro sendo sequestrado. Muita gente está dizendo que os Estados Unidos fizeram isso para capturar os recursos de petróleo da Venezuela. Isso não é verdade. O que os Estados Unidos fizeram foi provocar a China, porque vão entrar e desenvolver a infraestrutura de petróleo da Venezuela. Isso vai custar dezenas de bilhões de dólares e levar muitos anos antes que os Estados Unidos consigam realmente trazer a indústria petrolífera venezuelana aos padrões modernos. O que estão fazendo é cortar o acesso da China. Esse é o objetivo inteiro, certo? Então, não é para refinar o petróleo, nem para beneficiar as empresas petrolíferas americanas. É apenas para provocar a China. É só isso. Bem, não, eu concordo. Acho que esse é o principal problema. É por isso que eles continuam se referindo à doutrina Monroe. E, obviamente, a China é a principal preocupação nesse contexto, porque você quer controlar o seu próprio hemisfério. Ver a China como o principal parceiro comercial de toda a América Latina é algo que eles acham que precisa ser revertido. Mas como levar em conta as variáveis desconhecidas? Por exemplo, se eu tivesse que prever algo para 2026, seria uma crise econômica nos Estados Unidos. E quando uma crise econômica começa, ela se manifesta em instabilidade política e social. A racionalidade dos estados tende a enfraquecer quando as coisas vão mal internamente, e eles começam a buscar soluções rápidas e fáceis, como essas políticas tarifárias, ou permitem que conflitos econômicos se transformem em guerra.
Então, como você vê uma crise econômica influenciando o cenário de 2026, especialmente na rivalidade entre o Israel e a China? Certo. Então, os Estados Unidos, a economia americana, tem algumas fraquezas importantes. E você tem razão. É possível que o país enfrente uma grande crise financeira neste ano. Vamos, portanto, analisar algumas das principais áreas problemáticas da economia dos Estados Unidos. A primeira é a inteligência artificial, onde neste momento grande parte do crescimento do PIB americano é impulsionada por investimentos em IA, basicamente, pela construção de centros de dados que consomem muita água e eletricidade nas comunidades locais. O problema é que esses centros de dados custam dezenas de bilhões de dólares, e não está nada claro como eles vão gerar lucro. Porque atualmente, a maioria das pessoas usa IA para gerar vídeos ou para trapacear na escola, pedindo ao ChatGPT que escreva seus trabalhos. Não está claro como isso será benéfico para a economia, nem se a IA pode realmente ser lucrativa. Isso pode causar a perda de milhões de empregos. Então parece que a bolha da IA está prestes a estourar. O problema, porém, é que neste momento a economia dos Estados Unidos não faz sentido algum, certo? Então há o Michael Burry, muito famoso por prever que, em 2008, o mercado subprime, o mercado de CDOs, iria colapsar. Ele fez apostas de bilhões de dólares contra esse mercado e ganhou muito dinheiro. Depois ele apostou contra a IA porque tinha certeza de que nenhum dos fundamentos da indústria fazia sentido. E então, de repente, ele anunciou que estava realmente deixando o setor. E o motivo foi, ok, a indústria de IA não faz sentido, mas adivinha, todo o sistema financeiro americano também não faz mais sentido. Isso significa que, neste momento, o setor financeiro americano está controlado por alguns oligarcas, um pequeno grupo de pessoas que pode ditar o mercado conforme sua vontade. Assim, o investidor comum, e até mesmo os fundamentos de mercado em geral, já não se aplicam ao que está acontecendo. Sim, em teoria, o mercado de IA poderia entrar em colapso, mas como há tão poucos participantes, basicamente 7 empresas que o controlam, eles podem fazer o que quiserem. O governo americano tem algo chamado Operação Stargate, ou Projeto Stargate, e Trump prometeu centenas de bilhões de dólares para investir em infraestrutura de IA. Portanto, é possível que essa bolha continue se expandindo indefinidamente. Isso significa que o setor financeiro americano, neste momento, não tem capacidade de se autocorrigir. E se o mercado desabar, é provável que leve toda a economia junto. E esse é um grande problema que o setor financeiro dos Estados Unidos enfrenta. Esse é o problema número 1. O problema número 2 é a superfinanciarização. Isso remonta ao exemplo da prata. Quando a China anunciou que limitaria suas exportações de prata, e a China controla cerca de 60% do mercado mundial de prata, o preço da prata disparou. A razão é que na China a prata é usada para necessidades de manufatura. Ela é empregada em IA, veículos elétricos, baterias e tudo mais, pirata. Mas, nos Estados Unidos, a prata é usada para especular. Então a prata é basicamente apenas prata de papel. Muitas dessas empresas, como o JP Morgan, estão super alavancadas em 300 para 1. Para cada onça de prata que realmente possuem, prometeram 300 no papel. É uma bolha enorme que vai estourar. O que vimos na prata foi quase como uma pequena corrida bancária. Mas não é só a prata, são quase todas essas commodities. Elas não são usadas para necessidades de manufatura, são usadas para especulação. A indústria financeira americana é basicamente um grande esquema Ponzi que pode explodir a qualquer momento. E a terceira grande fraqueza da economia dos Estados Unidos, é claro, é a criptomoeda. Onde você sabe, o Bitcoin é tudo apenas especulação. Na verdade, não traz nenhum benefício para a sociedade. Então, há todas essas grandes fragilidades na economia americana. Mas por que, em primeiro lugar, há alguns oligarcas que controlam os recursos? Em segundo, o governo americano pode imprimir tanto dinheiro quanto quiser,
Existe algo chamado afrouxamento quantitativo. E em terceiro, realmente não há um concorrente para o dólar americano. Essa bolha pode se sustentar até depois de 2026. Mas quando ela estourar, toda a sociedade vai colapsar. Então, basicamente, você está olhando para uma guerra civil na América. Civil War in America. Yes. Sim, certo. Então, em relação ao ouro e à prata, você presumiria que essa alta vai continuar, já que o ouro e a prata em papel foram inflacionados muito além do que realmente existe em ativos físicos? Look, the reality is that Olha, a realidade é que a demanda supera a oferta, certo? A prata é usada em IA, em veículos elétricos, em baterias, porque é o melhor condutor metálico do mundo e não há outro igual. O cobre vem em segundo lugar, mas está muito atrás da prata. Então é preciso prata, e o mundo simplesmente não consegue produzir o suficiente. Isso tem sido verdade nos últimos 5 anos. A China e os Estados Unidos estão investindo pesado em IA, então neste momento há uma grande disputa pelo acesso à prata. E isso nos leva novamente à Venezuela, porque a América Latina e a América do Sul são, na verdade, as maiores produtoras de prata do mundo. Quem controla a América Latina do Sul basicamente controla o futuro da IA. Bem, as coisas parecem um pouco sombrias para os Estados Unidos, com todas essas bolhas que você mencionou. Quando isso começar a desmoronar, a guerra civil se torna uma possibilidade real. Mas como você vê isso afetando a rivalidade atual com a China? Quais são as prioridades estratégicas da China e como você acha que eles vão persegui-las? Pode-se supor que a China se tornará mais assertiva à medida que ganhar confiança, mas também à medida que aumentar a pressão sobre os Estados Unidos para essencialmente quebrar a China e tentar restaurar os anos 1090, por assim dizer. Sim, então veja, a maior força e a maior vulnerabilidade dos Estados Unidos é o dólar americano, certo? Mas a maior força e a maior fraqueza da China é sua dependência das exportações. A China é uma economia voltada para exportações, e para sustentar essa economia, ela se concentra em exportar. Às vezes, suas estratégias de exportação são contraproducentes e até autodestrutivas. Por exemplo, ela despeja commodities no mercado mundial, o que prejudica o sistema de comércio. Portanto, a China também tem muitos problemas fundamentais. No momento, o problema é que os Estados Unidos estão ameaçando estrangular, impor um embargo ou bloquear a China, certo? Uma coisa que vai se intensificar em 2026 e que já está começando agora é a rivalidade entre a China e o Japão. A primeira-ministra Takeuchi disse que acredita que Taiwan faz parte dos interesses estratégicos do Japão. Taiwan is part of Japan's strategic interest. And what does she mean by that? What she means by that is that E o que ela quer dizer com isso? O que ela quer dizer é que se a China assumisse o controle de Taiwan, Taiwan poderia bloquear o acesso do Japão ao Estreito de Malaca e, portanto, ao petróleo do Oriente Médio, do qual o Japão depende. Então, o Japão acredita que se a China invadisse Taiwan, o Japão teria que intervir. Certo, então Taiwan é a chave. Mas veja, o oposto também é verdadeiro. Se Taiwan estivesse alinhado com o Japão, então a primeira cadeia de ilhas poderia impor um embargo à China, poderia bloquear o comércio chinês. Por isso, acho que em 2026 veremos uma retórica muito mais acalorada entre China e Japão, porque ambas as economias dependem do petróleo do Oriente Médio. Quem controlar o Estreito de Malaca pode basicamente estrangular a economia do outro. Bem, esse é o problema clássico. De novo, acho que já falamos antes sobre como isso se parece um pouco com o período anterior à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a China meio que superou essa arquitetura de segurança, ou também arquitetura econômica, que foi mais ou menos projetada para conter a China. Então, se não houver um caminho diplomático para isso, parece que o conflito se torna inevitável. Mas se mudarmos um pouco o foco para a Europa, que inclui a Rússia, você disse que a guerra na Ucrânia está mais ou menos resolvida
estabilizada. Presumo que você não esteja se referindo a linhas de frente estáveis. Estou presumindo que o futuro do conflito já foi determinado agora, o que parece correto. Mas, por outro lado, o motivo pelo qual eu foco na racionalidade dos Estados é porque dá para ver, pelo aumento da retórica dos europeus, que, bem, não podemos nos dar ao luxo da paz. Se a guerra acabar, então a Rússia concentraria seus recursos em nós. Então, um após o outro, vemos diferentes líderes europeus e veículos de mídia dizendo que, bem, talvez a guerra seja melhor do que a paz agora. Então, estamos preparados para encerrar esta guerra? Ou como você vê isso se desenrolando? Sim, então eu acho que o futuro é óbvio. A Europa vai se militarizar contra a Rússia, mesmo que isso vá contra os melhores interesses de seu povo. As pessoas ficarão muito irritadas com a remilitarização. Já estamos vendo protestos massivos na Alemanha. Grande parte disso será irracional, no sentido de que a Europa, na verdade, não tem um caminho para a vitória na Ucrânia. Mas a Europa vai enviar homens para morrer na Ucrânia de qualquer forma, porque não sabe o que mais fazer. O que a Europa está realmente dizendo é que apostou na derrota da Rússia nesta guerra, para então impor uma indenização à Rússia e resolver todos os seus problemas fiscais. Agora que a Rússia está vencendo, a Europa enfrenta um colapso econômico interno e não quer encarar isso, então vai continuar a guerra e torcer pelo melhor. Não há estratégia aqui. É suicida. É irracional. Mas a Europa está presa onde está. Sempre que pergunto a diferentes especialistas sobre a probabilidade de uma guerra direta entre a Rússia e os europeus, eles geralmente dizem que é muito baixa, porque os europeus não têm tropas. Seria suicídio. Mas isso parte do pressuposto de que todas as guerras são calculadas e deliberadas. Acho que uma guerra acidental, uma guerra por erro de cálculo, poderia surgir dessa crença no controle da escalada. Veja, os europeus não podem se dar ao luxo de ver a Rússia perder ou vencer, então enviam mais alguns mísseis de longo alcance, tentam atingir a liderança política, talvez explodam alguns petroleiros russos. Assim eles escalam o conflito, mesmo enquanto aumenta a pressão sobre Moscou para que pare de permitir que os europeus ultrapassem todas as linhas vermelhas. Então, por que os russos deveriam aceitar que os europeus realizem ataques diretos, matando russos? Eles vão retaliar. Não acho que os europeus queiram isso, uma guerra direta. Eles só gostariam de matar russos por meio da Ucrânia e depois afirmar que suas mãos estão limpas. Mas não acho que isso esteja chegando ao fim. Pelo que ouço vindo de Moscou, estamos chegando ao limite, e os alemães, especialmente, devem ser duramente atingidos se continuarem nesse caminho. Mas, se você abrir qualquer jornal europeu, ou alemão, desculpe, eles parecem não perceber isso de forma alguma. Se reconhecem a possibilidade de guerra, é porque acham que a Rússia quer restaurar a União Soviética, ou marchar sobre Paris, algo assim. Você acha que isso é uma possibilidade real? Olha, eu acho que a liderança da Europa, a elite europeia, vive em sua própria realidade. Sabe como no YouTube, nas redes sociais, existem bolhas diferentes. E eu acho que a elite europeia realmente acredita que a Rússia vai desmoronar amanhã. Eles pensam, é só esperar mais um dia, e a economia russa vai colapsar, o povo russo vai se revoltar de novo, Putin será derrubado, e então a Rússia vai pedir paz. Se você assistir à mídia deles, eles repetem isso sem parar, e isso vira uma bolha que se reforça sozinha. A União Europeia é essa burocracia enorme e autossustentável, e eles não conseguem imaginar a derrota ou outras possibilidades. Eles têm certeza, absolutamente certeza, de que se apenas esperarem mais um dia a guerra vai acabar e eles terão vencido. E veja, se você quer falar sobre racionalidade, volte à Primeira Guerra Mundial.
Durante aqueles 4 ou 5 anos, milhões de pessoas morreram sem motivo. E o motivo era que esses líderes simplesmente não conseguiam aceitar a possibilidade de que haviam cometido um erro. Certo, quero dizer, eu entendo que tudo isso é absurdo. Por que sacrificar tantos homens só porque você não consegue admitir um erro? Eles não conseguem admitir que talvez enviar Boris Johnson para sabotar as negociações de paz entre Kiev e Moscou tenha sido errado. Que talvez explodir o gasoduto Nord Stream tenha sido errado. Que talvez provocar a Rússia por 20 anos expandindo a OTAN até suas fronteiras tenha sido errado. Essas pessoas se recusam absolutamente a admitir que estão erradas e estão dispostas a sacrificar suas próprias nações apenas para não admitir isso. To avoid admitting, being wrong. Yeah, even now that the loss, NATO losing Sim, Ukraine is mesmo agora que a perda, obvious, a OTAN perdendo a Ucrânia, está começando a se tornar óbvia, o novo objetivo parece ser: bem, vamos perder mais devagar. Vamos manter os ucranianos na luta por um pouco mais de tempo, mesmo que isso acabe sendo um desastre humanitário para a Ucrânia e um desastre estratégico para a Europa, porque isso não é bom para eles. Mas como você vê isso se desenrolando na arquitetura de segurança europeia? Porque, novamente, a União Europeia e a OTAN são os dois principais players da forma como a Europa é estruturada no período pós-Guerra Fria. Europe has been structured in the post-Cold War era. They were supposed to, be the Eles deveriam ser a ordem hegemônica da Europa, a base da unipolaridade dos Estados Unidos, especialmente a OTAN. Você acha que eles conseguirão sobreviver? Bem, talvez resistam até 2026, mas como você vê isso se desenrolando? O que você esperaria até 2026? Um colapso completo não é necessariamente o que está previsto, mas parece que a situação está se deteriorando rapidamente. Quero dizer, enquanto falamos, Trump está reivindicando a Groenlândia, e a primeira-ministra dinamarquesa está tentando invocar o artigo 5. Mas não tenho certeza se os Estados Unidos defenderiam a Groenlândia se os próprios Estados Unidos estivessem indo contra a Groenlândia. Quero dizer, isso é meio absurdo. After Greenland, I mean, this is kind of absurd stuff. Look, the reality is that Trump Veja, a realidade é que Trump odeia a Europa. Ele odeia a Europa desde 2016, quando a Europa basicamente o insultou durante sua primeira presidência. A Europa achava que ele era uma piada, um charlatão, e conspirou com Obama para derrubá-lo em 2020. Então, Trump odeia a Europa. E dá para perceber, porque sabe, qual foi a primeira coisa que aconteceu depois que Trump venceu a eleição? Ele enviou J.D. Vance à Europa para repreender o continente por ter falhado com a civilização ocidental, por ter permitido a entrada de imigrantes demais, por ter abraçado a ideologia woke, por ter traído os valores cristãos. E, portanto, Trump ficaria mais do que feliz em ver todo o sistema da OTAN desmoronar, certo? Pode-se argumentar que Trump está forçando a OTAN a colapsar, porque a está obrigando a travar uma guerra que talvez não possa vencer contra a Rússia. Então eu acho que o que vai acontecer é que a OTAN vai caminhar sonâmbula rumo a um desastre na Ucrânia. O motivo é que se trata de uma burocracia pesada que não consegue sequer imaginar a própria extinção. São apenas burocratas que querem receber seus salários e cuidar de suas aposentadorias. Então não se importam realmente com o que acontece. Eles simplesmente farão o que lhes mandarem. E essa guerra será decidida em Odessa. Acho que a OTAN vai desmoronar em Odessa porque vai se comprometer a defender a cidade. A Rússia vai cercá-la, bloqueá-la e a OTAN não conseguirá resistir. A OTAN vai forçar, os europeus, a serem recrutados para o exército e morrerem em Odessa. Eles vão se recusar e haverá guerra civil em toda a Europa. Mas isso é algo por um período de 5 a 10 anos. Não vai acontecer neste ano. Vai levar mais 5 a 10 anos. É uma morte lenta para a Europa. Então, Odessa seria o fim da guerra na Ucrânia? Sim. Não, isso faz sentido. Os russos estão de olho em Odessa, já que em grande parte trata-se do Mar Negro. E claro, é de lá que a OTAN ataca a Rússia, principalmente a partir de Odessa. Acho que britânicos e franceses jamais aceitariam abrir mão de Odessa. Esse é, acredito, o grande prêmio desta guerra. Então você provavelmente está certo nisso.
E quanto ao objetivo europeu de autonomia estratégica? Por muitos anos ouvimos falar de autonomia estratégica, soberania europeia. Esses eram os slogans da União Europeia. É um contraste muito forte com a subserviência aos Estados Unidos, que desprezam a Europa. Mas como você vê a coesão interna se mantendo? Porque, na minha opinião, a Europa teve sucesso quando conseguiu oferecer benefícios econômicos aos seus Estados-membros por meio de poder de barganha coletiva. Não vejo mais isso acontecendo. Sim, então, depois de 1945, a Europa foi obrigada a adotar as ideias da sociedade aberta, certo? Esse é Karl Popper, que argumentou que a Segunda Guerra Mundial foi causada pelo fascismo, por esse apego excessivo ao nacionalismo. Assim, para evitar outra grande guerra, as sociedades se tornaram muito mais abertas, multiculturais, tolerantes. E essa foi a estratégia da burocracia da União Europeia nas últimas décadas. É por isso que eles aceitaram alguns imigrantes, é por isso que abraçaram a ideologia woke, e isso basicamente tornou essas sociedades, sabe, muito mais vulneráveis. Então há uma possibilidade real de guerra civil na Grã-Bretanha e na França, porque eles deixaram entrar todos esses imigrantes e os nativos os veem como uma ameaça à sua identidade cultural. E assim, sabe, as guerras acontecem porque as pessoas querem lutar para proteger aqueles que amam e lutam por a pátria. Mas agora, se você for à Grã-Bretanha e perguntar às pessoas o que a Grã-Bretanha significa para você, acho que a maioria dos britânicos teria dificuldade em responder. Se você entrevistar imigrantes na Grã-Bretanha e perguntar, ei, você estaria disposto a ir lutar em uma guerra na Ucrânia para defender a Grã-Bretanha? Eles dirão, de jeito nenhum. E os nativos pensam, por que eu deixaria esta terra para morrer na Ucrânia, para que esses imigrantes a tomem depois que eu morrer? Então a ideia de fazer os europeus lutarem em qualquer lugar é simplesmente ridícula agora. E sim, quero dizer, eles vão recrutar bastante gente, porque essas nações europeias se tornaram autoritárias. Mas isso vai destruir suas sociedades. A Europa não é mais capaz de travar um conflito em larga escala com a Rússia. Às vezes, tenho a sensação de uma semelhança com os soviéticos após a Revolução Bolchevique, quando eles lutavam mesmo sendo os russos profundamente religiosos. Então, quando estavam basicamente indo lutar sob um regime bolchevique ou sob a bandeira soviética, o problema era pelo que exatamente eles estavam lutando. Eles meio que tiveram que permitir o retorno da igreja, porque era por isso que as pessoas estavam dispostas a lutar. E tenho a mesma impressão agora, de que os europeus estão sendo informados de que precisamos ir e morrer para lutar contra a Rússia. E se você perguntar por quê, eles vão se referir à nação e às coisas de sempre pelas quais as pessoas supostamente devem morrer. Mas eles passaram os últimos anos, se não décadas, expressando seu desprezo pela nossa fé, nossas tradições, nossa cultura. E agora nós devemos morrer por isso? Quero dizer, pelo que estamos morrendo? Isso realmente não faz sentido. Quero dizer, é isso que as pessoas... O nacionalismo é... As pessoas matam por ele, mas também estão dispostas a morrer por ele. Acho que a difamação do nacionalismo, mesmo tendo sido introduzido na Revolução Francesa junto com a democratização, foi outro erro. Mas enfim, como isso se aplica aos Estados Unidos? Porque os europeus foram parceiros fundamentais dos Estados Unidos no passado, durante a Guerra Fria e a Era Hegemônica. Mas o que você vê os americanos fazendo agora? Se eles estão se afastando ainda mais dos europeus, será que vão abandonar a política de blocos ou simplesmente exigir obediência? Como os Estados Unidos vão construir seu poder daqui para frente? É isso que deixa muitos políticos europeus perplexos. Toda vez que a América os repreende ou ameaça a Groenlândia, todos vão ao Twitter dizendo, bem, você sabe, somos bons aliados, você precisa de nós para ser grande. Mas não parece que esse sentimento seja compartilhado em Washington. Então, sobre o que os Estados Unidos vão construir seu poder?
Look, the United States is now transactional. It's an empire. Olha, os Estados Unidos agora são transacionais. É um império e vai explorar seus vassalos. Se não puder explorá-los, simplesmente os abandonará. Neste momento, os Estados Unidos não têm certeza do que podem obter da Europa. A Europa tem uma população envelhecida, não está disposta a lutar em guerras, não tem muitos homens aptos e possui pouquíssimos recursos. Então, os Estados Unidos realmente não sabem o que fazer com a Europa. Na verdade, acreditam que a Europa vem roubando e explorando os Estados Unidos nas últimas décadas. And exploiting the United States for the past few decades. It's the American security infrastructure. É a infraestrutura de segurança americana que tem protegido a Europa, que permitiu à Europa criar seu estado de bem-estar social, que permitiu à Europa... Basicamente, os americanos acham que os europeus são apenas preguiçosos, decadentes e corruptos. Então os Estados Unidos vão jogar a Europa ao mar, certo? Simplesmente abandonar a Europa à Rússia e esquecer o assunto. Então, a Europa, a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos é muito clara. Vai usar o hemisfério ocidental para projetar seu poder no exterior. Assim, o exemplo se volta para a China, onde, veja, no futuro, China, se você quiser recursos, não pense no Oriente Médio, porque ele está em chamas. O lugar inteiro está em guerra. Não pense na Europa, porque a Europa está morta. Não pense na África, porque nós também vamos desafiá-lo lá. Você vai ter que vir comprar recursos do hemisfério ocidental e, portanto, vai ter que comprar de nós. Então, acho que essa é a estratégia de segurança nacional daqui para frente. Os Estados Unidos estão determinados a manter sua hegemonia por meio do dólar americano e precisam tornar a China subordinada e dependente do dólar americano. To the US dollar, dependent on the US dollar. Sim, essa ideia de que nessa nova fase imperial dos Estados Unidos, eles vão ou explorar ou abandonar. Acho que os europeus não percebem isso, porque ouvi o mesmo de americanos também. Estávamos tentando decidir se deveríamos criar uma esfera de influência exclusiva para os Estados Unidos ou simplesmente extrair a riqueza. Se a escolha é entre explorar ou abandonar, os europeus não conseguem imaginar um futuro sem a liderança dos Estados Unidos. Então, acho que estão permitindo que os Estados Unidos extraiam riqueza neste momento por meio de tudo isso, colocando empresas do outro lado do Atlântico ou com esses acordos comerciais, que são horríveis, mas que ainda assim foram assinados no campo de golfe do Trump. Mas claro, isso é uma solução temporária. Quando a América tiver extraído tudo o que precisa, a Europa estará ainda mais fraca, mais irrelevante e será abandonada de qualquer forma. Mas, novamente, não há discussão na classe política sobre o que fazer. Há apenas a suposição de que Trump é um homem mau e que, se apenas esperarmos, as coisas voltarão ao normal. É literalmente isso que eles estão fazendo. Eles acreditam que em 2028, os democratas vão assumir e reverter todas as políticas de Trump, assim como Biden fez em 2020. O que os europeus não percebem é que esta é uma nova realidade. Não vamos voltar a 2020. Mesmo que os democratas assumam em 2028, eles vão manter as políticas imperiais de Trump, porque isso é do interesse dos Estados Unidos. A América não tem nenhum benefício de roubar a Europa de qualquer forma. There is no benefit from helping Europe in any way. Especialmente se isso se tornar ainda mais irrelevante. Mas eles não veem a questão em termos de interesse nacional ou do valor de uma aliança. Eles falam sobre amizade e valores, o que é meio que Mas é aí que a ideologia entra novamente. Quero dizer, eles se convenceram de que é isso que nos mantém unidos, em vez de termos um interesse estratégico comum. Mas, para os Estados Unidos, você acha que o poder deles está se retraindo de forma geral? Eles vão se sobrecarregar ou haverá simplesmente uma completa ausência de uma estratégia coerente? O que estamos vendo é uma aceleração do declínio do Império Americano. Vamos voltar à Venezuela. Tenho certeza de que todos viram o que aconteceu.
Aqueles helicópteros Chinook, transportando operadores especiais da Delta Force, voaram até Caracas. Basicamente, eliminaram a equipe de segurança cubana de Maduro e depois o escoltaram até Nova York, onde ele foi exibido algemado. Parecia um triunfo romano, certo? Quando eles traziam reis capturados e os desfilavam pelas ruas de Roma. Nos Estados Unidos, todos não eufóricos com isso. Todos acham que é algo tremendo. Mas o que as pessoas não percebem é que, sabe, o motivo pelo qual os Estados Unidos não fizeram isso no passado é porque é uma estupidez fazer esse tipo de coisa, certo? Quero dizer, por que você insultaria uma nação dessa forma? Então, não apenas os americanos foram lá e sequestraram um chefe de Estado soberano que representava o próprio Estado, como também destruíram o monumento a Hugo Chávez, que é o herói espiritual do movimento chavista na Venezuela, o regime atual de lá. Assim, Trump tornou impossível para os Estados Unidos buscar qualquer tipo de acordo com a Venezuela. Mesmo que alguma negociação aconteça, ela vai acabar sendo de má fé, porque os venezuelanos perderam a confiança nos Estados Unidos. Mas não é só isso. A América do Sul, neste momento, vai se unir contra os Estados Unidos. Trump ameaçou tanto o México quanto a Colômbia. Ele está de olho em Cuba, na Nicarágua. Então agora, os sul-americanos estão pensando: não podemos confiar nos americanos, precisamos permanecer unidos. E eles vão resistir ao poder americano. E então a África, a Europa, o mundo inteiro vai ver os Estados Unidos como o valentão que ele é. Veja bem, os Estados Unidos tiveram o maior poder militar nos últimos 50, 60 anos. Mas realmente não queriam usá-lo, porque uma vez que você começa a usar seu exército, fica preso a usá-lo para sempre, certo? É muito melhor usar o poder brando. É melhor usar operações secretas, propaganda, infiltração, você sabe. E foi isso que os Estados Unidos fizeram muito bem durante esses 50, 60 anos. Poderiam ter feito o mesmo na Venezuela, onde basicamente poderiam ter subornado Maduro, subornado a elite, para buscar um tratado econômico com os Estados Unidos, no qual todo o petróleo pertenceria aos Estados Unidos. E a Venezuela teria concordado com isso. Toda a América do Sul não ficou satisfeita com esse tipo de acordo. Mas em vez disso, o país escolheu fazer o que fez porque queria projetar força e poder. Assim, sacrificou a estratégia pela aparência. E isso é um sinal de um império em declínio, quando já não é mais capaz de uma grande estratégia, nem de prever o futuro. Não se trata apenas de incapacidade de contenção e humildade, é pura arrogância. Vemos isso o tempo todo quando os impérios estão em declínio. Eles não apenas provocam seus inimigos, mas também irritam seus próprios aliados e exploram seus vassalos. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é algo de curto prazo. É uma estupidez. E veja, no curto prazo, digamos, nos próximos 2 ou 3 anos, vai parecer ótimo, porque, sabe, a América consegue controlar todo o hemisfério ocidental. O mundo inteiro se curva diante da América. Mas a longo prazo, você plantou as sementes do descontentamento global, de uma revolta mundial contra o poder americano. E basicamente acho que o Império Americano está acabado. And basically, I think that the American Empire is done with. Sim, o filósofo francês Emmanuel Todd chama isso de micromilitarismo. Ele vê isso como uma característica comum, como você sugere, de um império em declínio, ou seja, buscar soluções militares contra estados menores, alvos fáceis, para projetar força e encobrir um status decadente no mundo. Mas não, acho que você tem razão. Claro, essa é a coisa extraordinária. Maduro era, como se sabe, mal visto em muitos lugares da América Latina, especialmente pelos brasileiros. Mas nenhum latino-americano quer ver esse tipo de coisa. Os Estados Unidos restaurando seu império e hegemonia nas Américas por meio da força militar. Parece algo totalmente contraproducente. Olha, Maduro, independentemente de seus defeitos, e ele tem muitos defeitos, era o chefe de Estado da Venezuela. Ele representava o Estado-nação. Então, quando você sequestra Maduro dessa maneira e o humilha assim em Nova York,
está humilhando todo o povo venezuelano e, por extensão, também o povo sul-americano. Isso só pode terminar em desastre para os Estados Unidos. Only end in disaster for America. Well, in the US, a lot of people Bem, nos Estados Unidos, muitas pessoas odeiam Donald Trump com intensidade, especialmente os democratas. Mas se a China ou a Rússia sequestrassem Donald Trump e o exibissem pelas ruas, isso seria uma humilhação nacional. Mesmo os maiores inimigos de Trump veriam isso como um ataque à América. Mas, novamente, esse é o problema quando se foca apenas nos líderes. A suposição de que, se você tirar esse cara e colocar outra pessoa no lugar, tudo ficará bem. Desta vez, eles nem colocaram alguém novo, apenas tiraram o líder e esperaram que tudo desmoronasse. Acho que esse é o problema, sempre que chamamos nossos adversários de ditadores. Parte-se do princípio de que basta remover o chefe de Estado e tudo vai ruir. O que é? So, look, that's how Donald Trump thinks. Olha, é assim que Donald Trump pensa. Ele pensa, eu capturei Maduro, portanto agora a Venezuela me pertence. E a Venezuela deve obedecer ao que eu mando, porque capturei o chefe de Estado deles. Ele vive em sua própria realidade. Sabe, ele passou tempo demais fazendo reality shows, o Aprendiz, e por isso acha que se conseguir fazer as pessoas acreditarem em algo, isso se tornará realidade. Ele não reconhece que existem leis fundamentais da geopolítica. Um exemplo é que, quando Trump fazia o Aprendiz, o programa tinha a melhor audiência da TV. Mas sempre que Trump administrava um negócio, ele o levava à falência. Ele destruiu cada empresa que tocou. Esse é o homem que ele é. Vai conseguir ótimos índices de audiência na TV, mas vai destruir os Estados Unidos no processo. Eu costumo me referir àquela cena com Zelensky no Salão Oval. Depois de repreender Zelensky, ele apenas olhou para a câmera como quem diz, bem, isso é uma ótima televisão. Acho que ele se esquece do papel real que está desempenhando. Ele não vive no nosso mundo. Ele vive no próprio mundo dele, o mundo de Trump. E é tudo faz de conta. No mundo dele, ele pensa, se eu conseguir manifestar essa ideia, se eu fizer pessoas suficientes acreditarem nela, isso vai se tornar realidade. Ele acha que está tornando a América grande, novamente, ao ressuscitar o Império Americano. Ele acredita que, ao capturar Maduro ou bombardear o Irã, está projetando força. E que, se as pessoas entenderem o quão poderosa é a América, todos se curvarão diante dela e simplesmente obedecerão. Então todos os problemas desaparecerão, a dívida desaparecerá, a polarização desaparecerá, todo esse descontentamento desaparecerá. Bem, é possível que ele consiga derrubar o governo de lá, mas achei que foi um pouco prematuro quando ele sequestra o Maduro e depois diz, bem, agora vamos administrar a Venezuela como uma colônia até encontrarmos alguém para assumir como um regime fantoche. Mas pensei, bem, não venda a pele do urso antes de matá-lo. O governo ainda está de pé. Achei um pouco prematuro. Mas, novamente, talvez eles tenham um plano, ou talvez seja pura ilusão. Quem sabe? No mundo de Trump, como ele conseguiu sequestrar Maduro, o que foi um feito espetacular para a televisão, ficou ótimo na TV, ele acha que venceu a guerra. E agora o povo da Venezuela deve obedecê-lo, porque ele está se provando o imperador Deus Trump. Na cabeça dele, ele realmente acredita que agora controla a Venezuela, porque tem Maduro em suas mãos. É nisso que ele realmente acredita. Bem, no sul global, você vê algum outro desenvolvimento ou previsão para 2026? Considerando que você previu o ataque ao Irã, você vê outro ataque em 2026? Porque parece que os israelenses estão vendendo muito bem essa ideia para o Trump. Olha, o Trump vai continuar seus ataques em todos os lugares, certo? Então espere ataques terrestres contra os cartéis no México. Espere ataques terrestres na Colômbia. Há uma enorme frota da Marinha Americana reunida no Caribe.
E ela não vai embora. Ela ainda vai, sabe, atacar barcos de pesca, ainda vai fazer o que quiser fazer. Então, a presença militar americana no Caribe só vai aumentar, porque o que Trump quer é conquistar o controle de todo o globo. E então, em abril, quando ele for à China, ele vai ter vantagem sobre a China, certo? Tudo está levando a abril, quando Trump quer se sentar com a China e negociar um grande acordo. Um exemplo seria, certo, sabe de uma coisa, você é o subordinado do império, China. Então o que vai acontecer é o seguinte, nós controlamos a Venezuela, mas vamos permitir que você entre na Venezuela e construa a infraestrutura de petróleo para poder extrair e comprar de nós com dólares americanos. É literalmente isso que Trump planejou para abril. E como os chineses vão responder a isso? Essa é uma ótima pergunta. That's a great question. And how China responds will determine the next 5 years. E a forma como a China responder vai determinar os próximos 5 anos. Então eu moro na China, conheço muito bem o país. E vou te dizer, neste momento há muito debate dentro da China. Existem várias facções diferentes, propondo estratégias distintas. Algumas são muito pró-Rússia e dizem, olha, a longo prazo estaremos em melhor situação com a Rússia. Mas também há facções que dizem, sabe de uma coisa, não devemos nos tornar dependentes demais da Rússia. Se vermos 100% do nosso suprimento de petróleo da Rússia, isso vai ser um problema. Então talvez sendo 40% dos Estados Unidos e 50% da Rússia. 50% from America, 50% from Russia. So you have a whole spectrum of views. Então há todo um espectro de opiniões. O que a China decidir em abril vai depender de como essas diferentes facções se unirem. Eles também terão que considerar o ambiente geopolítico e ainda há as preocupações internas. Portanto, eu não poderia dizer agora o que vai acontecer em abril. Mas, na minha opinião, se eu fosse um apostador, diria que a China e os Estados Unidos chegarão a um grande acordo. No entanto, esse grande acordo não vai realmente alterar o cenário geopolítico, o que significa que o império ainda vai colapsar e as guerras continuarão a se espalhar pelo mundo. Bem, acho que as 3 principais regras da segurança energética são diversificar, diversificar e diversificar. Então, provavelmente, é uma boa decisão para a China não se tornar excessivamente dependente da Rússia. Então, sim, parceiro principal, ótimo. Mas nenhum país gostaria de se colocar em uma posição em que todos os ovos estejam em uma única cesta. Mas voltando ao Irã, porque acho que você tem razão, há muitos países que poderiam ser os próximos. Colômbia, Cuba, México, Panamá. Bem, de fato, a Dinamarca tomando a Groenlândia. Poderíamos voltar a Gaza, Líbano. Eles poderiam perder a Síria, voltar para lá. Rússia, intensificar. China, claro, intensificar. Na Nigéria, talvez ainda não tenham terminado de bombardear lá. Então parece haver muitos países na lista de guerras de Trump. Mas em relação ao Irã, quão provável você acha que é que haja uma repetição? Porque, obviamente, da última vez não saiu tão bem quanto eles esperavam. Então eu acho que Trump foi eleito. Os israelenses ajudaram a eleger Trump. Porque lembre-se, Miriam Adelson deu $100 milhões a Trump. Certo. E muito disso foi porque Trump concordou que resolveria a questão do Irã. Vimos isso em junho com a Operação Mayhammer. Mas você sabe, Trump é transacional, então ele vai invadir o Irã em algum momento, mas quer maximizar seu próprio benefício pessoal. Isso significa que ele está buscando o máximo possível dos israelenses. Então o que aconteceu é que Elon Musk prometeu a Trump $200 milhões para as eleições de meio de mandato em novembro. Miriam Adelson prometeu a Trump $250 milhões caso ele concorra a um terceiro mandato. Então, Trump está apenas tentando maximizar o máximo de benefícios possível antes de puxar o gatilho e ordenar um ataque americano ao Irã. Mas todas as sementes já estão plantadas, certo? Porque estamos vendo todos esses protestos no Irã. Nunca podemos saber ao certo a extensão desses protestos. Mas sabemos que, veja, há agentes do Mossad lá, há forças especiais americanas lá, e muito dinheiro está sendo gasto para subornar redes criminosas, minorias e dissidentes, a fim de causar o máximo de caos possível no Irã.
and Iran. And quite honestly, Iran itself is facing a lot of economic issues. E para ser bem honesto, o próprio Irã está enfrentando muitos problemas econômicos por causa do embargo americano. Então, o Irã estará em sérios apuros em 2026. Mas se o Trump vai ou não apertar o gatilho em 2026, eu não posso dizer. É possível que ele lance mais ataques. Mas a verdadeira questão é, o Trump vai lançar uma invasão terrestre ao Irã? Porque Israel quer uma mudança de regime no Irã. E a única maneira de fazer isso é com tropas terrestres. Ataques aéreos não vão resolver, e Israel sozinho não consegue fazer isso. Então precisa que os Estados Unidos enviem tropas terrestres. Acho que em 2026 veremos uma aceleração dos acontecimentos, mas talvez 2027 seja quando teremos o clímax completo. Mas com essa grande rivalidade de poder, com os chineses, os russos, reafirmando a dominância sobre o hemisfério ocidental durante uma crise econômica, parece que partir para uma invasão terrestre do Irã seria realmente... Isso não vai ser o Iraque. É algo muito diferente. Quero dizer, o Irã tem um território enorme, uma população muito maior e é muito mais poderoso militarmente. Isso seria um desastre, certo? Sorry, facts don't matter to Trump, okay? Desculpe, os fatos não importam para o Trump, certo? Eles nunca importaram para o Trump. Sabe, eles tentaram por muito tempo dar a ele informes de imprensa, briefings diários em que ele era atualizado sobre geopolítica. No começo era uma página e perceberam que ele nem tinha atenção suficiente para uma página. Então fizeram um parágrafo e depois perceberam, meu Deus, ele nem consegue ler um parágrafo. Aí descobriram que esse cara assiste TV o tempo todo. Então, se você quer a atenção do Trump, se quer que ele perceba certos aspectos da política externa, você precisa ir à Fox News e dizer isso para ele lá. You need to go on Fox News and tell it to him there. Okay, so this guy's brain is a TV set. Então, o cérebro desse cara é uma televisão. Ele não reconhece as regras fundamentais da geopolítica. Ele não entende o que significa estar sobrecarregado, o que significa ter recursos suficientes para travar guerras. Tudo o que ele vê são aparências, certo? Então ele acha que o que aconteceu na Venezuela foi um grande sucesso. Por que não podemos fazer a mesma coisa no México? Por que não podemos fazer a mesma coisa em Cuba? E por que não podemos ver a mesma coisa no Irã? Para Trump, tudo se resume à aparência, aos visuais. Ele vê esses operadores de teleforça voando para Teherã e explodindo coisas, e é assim que a mente dele funciona. Há muita atenção voltada para o fato de que os Estados Unidos estão extrapolando seu poder militar, mas eu acho que também estão extrapolando seu capital diplomático. Porque Trump só fala nessa linguagem de este é meu grande amigo, somos melhores amigos, para fazer o papel do bom policial. Ou ele vai destruir você, que é o papel do mau policial. Sempre foi um ou outro, e ele tende a alternar entre os dois. A tal ponto que, pelo menos pelo que ouço dos russos, eles já não levam tão a sério, porque nada do que ele diz dura mais de uma semana antes de mudar de novo. Quero dizer, agora é, Vladimir, meu bom amigo, e depois vou destruir a economia deles e, sabe, vamos matar mais alguns russos. Não há consistência alguma. É sempre um ou outro. Sim, mas esse era o meu ponto em relação aos chineses também. Ou você constrói confiança na infraestrutura econômica dos Estados Unidos, ou tenta coagir algo, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bem, eu acho que ele é coerente. Ele é um chefe da máfia. E é isso que as pessoas realmente não entendem sobre ele. Sabe, ele não é o presidente dos Estados Unidos. Ele é o chefe da máfia. E uma vez que você entende isso, é fácil lidar com ele. Só não confie nele. Só não acredite em nada do que ele diz. Ele vai fazer o que for do seu próprio interesse pessoal, não necessariamente no melhor interesse dos Estados Unidos, mas no dele. Ele vai fazer o que o faz parecer bem. Essa operação contra Maduro foi contraproducente para os Estados Unidos. Realmente prejudicou a posição da América no mundo. Fez os Estados Unidos parecerem uma organização criminosa, mas ele não se importa porque isso fez parecer bem na TV.
Darem alguma consideração final sobre 2026 antes de encerrar, please. Wrap up? Yeah, so I would say that this Sim, eu diria que esse evento em abril, quando Trump visitar a China, Trump precisa resolver muitas coisas antes de abril. O que estamos vendo na América do Sul é os Estados Unidos estabelecendo uma hegemonia militar em toda a região. E veremos uma escalada disso nos próximos meses, especialmente em relação à Colômbia e ao México, possivelmente ao Brasil também, onde Trump pode acabar discutindo com Lula por algum motivo. Trump gosta disso, mostra que ele é o chefe. Também podemos esperar mais conflitos na África, porque em sua estratégia de segurança nacional, Trump disse muito claramente que não cederá a África à China, que os Estados Unidos e seus aliados desafiarão a China sempre que puderem. E a última área seria a China e o Japão. And the last area would be China, Japan. So I would say that Eu diria que com o passar do tempo, o conflito entre o Japão e a China só vai aumentar, porque Trump precisa exercer o máximo de influência possível sobre a China. E então haverá essa reunião em abril. Acho que há, na verdade, 4 reuniões marcadas para 2026, então Trump precisa resolver a questão da China. O motivo é que o objetivo final é o Irã. Ele precisa resolver a questão da China antes de lançar uma invasão em larga escala ao Irã. A Rússia vai defender o Irã. Não há nada que Trump possa fazer a respeito. O fator imprevisível agora é a China, o que a China fará em resposta a uma invasão do Irã. Portanto, o objetivo final é o Irã, e a China talvez seja o penúltimo obstáculo antes do Irã. Mas se eu fosse um apostador, e acho que as pessoas ficariam surpresas com isso, eu diria que a China e os Estados Unidos chegarão a um acordo. China and the United States will come to an arrangement. Well, I think everyone should keep an eye Bem, on acho que April todos then, deveriam and, ficar de olho em abril, então. E eu gosto da ideia de que se essas duas grandes potências, os Estados Unidos e a China, conseguirem chegar a um acordo, outras peças podem se encaixar. Por outro lado, se realmente chegarem a um acordo, isso também pode significar os Estados Unidos afirmando sua dominância em sua esfera de influência no exterior. Os árabes têm uma expressão interessante, acho. É algo como, quando os elefantes brigam, a grama é pisoteada, mas quando os elefantes fazem amor, ela também é amassada. Então, sabe, eles estão ferrados de qualquer jeito. Esse é o meu ponto. De qualquer forma, muito obrigado por dedicar seu tempo. Obrigado. Thank you so much for taking the time. Thank you.